Ele entrou no confessionário sem fazer o sinal da cruz. Não foi um gesto de desrespeito, foi distração. Ou algo ainda mais preocupante. Hábito. Como se já tivesse passado por aquele limiar muitas vezes, mesmo sem nunca ter estado ali antes. Sentou-se devagar. Não parecia nervoso, não parecia arrependido no sentido comum. Parecia alguém que havia passado tempo demais, ensaiando aquela conversa em silêncio, até que as palavras perderam a capacidade de aliviar. Ficamos alguns segundos sem dizer nada. O tipo de silêncio que não constrange, apenas pesa. Padre, eu vi... E fiquei em silêncio. Ele não olhou para mim quando disse isso. Olhava para as próprias mãos, entrelaçadas com força excessiva, como se tentasse impedir que algo escapasse. Não foi dúvida, não foi confusão. Eu entendi exatamente o que estava acontecendo. A madeira do confessionário estalou levemente, como se reagisse à frase. Se eu tivesse falado, talvez ninguém tivesse acreditado. Talvez tudo tivesse continuado igual, mas não foi por isso que eu fiquei calado. Respirou fundo, demoradamente. Essa pausa foi diferente das outras. Não era para organizar pensamentos, era para ganhar coragem. E eu não queria ser visto. Eu vi o que queria ver, ignorei o resto. A respiração falhou pela primeira vez. Agora carrego a culpa de não ter dito nada quando ainda havia alguém para salvar. Ali, compreendi algo essencial. Aquela confissão não era sobre um erro isolado. Era sobre uma escolha repetida. E algumas escolhas, quando feitas muitas vezes, deixam de ser acidente e passam a ser caráter. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal. Aqui a confissão é diária. Deixe seu like. Ele começou descrevendo os sinais como quem organiza provas em uma mesa invisível. Não havia desordem, não havia exagero, havia método, pequenas mudanças de comportamento inicialmente fáceis de ignorar. Alterações sutis na rotina, conversas interrompidas quando ele se aproximava, olhares que se desviavam rápido demais. Um cuidado excessivo com palavras como se certos assuntos fossem terreno proibido. Nada disso, isoladamente, configurava perigo. Mas o conjunto incomodava. O mais perturbador era o fato de ele ter percebido cedo, muito antes de qualquer consequência visível. Isso ficava claro na forma como falava. Não havia surpresa retrospectiva. Havia reconhecimento antigo. Ele se lembrava exatamente do momento em que pensou, pela primeira vez: isso não tá certo. Esse pensamento não veio acompanhado de medo imediato. Veio com curiosidade contida. Ele observou mais, prestou atenção, conectou detalhes, e então veio o segundo pensamento, o mais decisivo. Talvez não seja nada... Esse, talvez, abriu a porta para todo o resto. Ele começou a negociar consigo mesmo. Dizia que não tinha provas, que podia estar interpretando errado, que levantar suspeitas poderia prejudicar pessoas inocentes, que não era sua função vigiar ninguém. Essas justificativas não surgiram de uma vez, foram construídas com cuidado, como uma defesa que se fortalece a cada repetição. O problema não era ignorância, era conveniência. Ele sabia que falar teria consequências, que precisaria sustentar sua palavra, que seria chamado a explicar como havia percebido aquilo, que perguntas voltariam contra ele. E então escolheu o silêncio, não como ausência de ação, mas como estratégia. Ali, sem saber, ele cruzou uma linha invisível, porque há um ponto em que perceber e não agir deixa de ser neutralidade e passa a ser participação passiva. Foi nesse ponto que a confissão mudou de temperatura. Ele começou a falar mais devagar. Escolhia as palavras com cuidado excessivo, como alguém que pisa em um terreno onde qualquer passo errado pode revelar algo indesejado. Padre, disse depois de um longo silêncio. Eu não fiquei calado só para evitar confusão. Esperei. Se eu tivesse falado, eu também seria questionado. Essa frase abriu uma fresta. A situação que ele descrevia não era distante dele.
Não era algo que acontecia em um espaço onde ele era apenas observador. Ele fazia parte daquele ambiente, circulava entre as pessoas envolvidas, beneficiava-se, ainda que indiretamente, da normalidade aparente. Falar significaria revelar conexões, significaria explicar presenças, significaria admitir que ele estava ali, vendo. E isso o colocaria em risco. Então ele fez algo muito humano e muito perigoso. Criou um acordo silencioso consigo mesmo. Enquanto nada fosse explícito demais, ele permaneceria quieto. Enquanto houvesse margem para dúvida, ele se esconderia nela. O silêncio passou a ser não apenas proteção, mas rotina. E toda rotina anestesia. Quando a verdade finalmente veio à tona, não houve choque. Ele descreveu o momento com uma calma que me inquietou profundamente. Não foi surpresa. Foi confirmação. As peças se encaixaram com uma facilidade cruel. Tudo aquilo que ele havia empurrado para o fundo da consciência agora se organizava sem esforço. O que antes eram exageros tornaram-se fatos. O que antes eram talvez era exatamente isso. E então veio a percepção mais dolorosa. Ele não foi enganado. Ele se deixou enganar. Ninguém o acusou diretamente, ninguém apontou o dedo. Mas isso não o aliviou, porque não havia defesa possível contra a própria memória. Ele lembrava dos momentos em que poderia ter interrompido algo, dos segundos em que bastava uma frase, um alerta, uma pergunta fora de lugar. E não fez nada. O que passou a persegui-lo não foi o desfecho final. Foi um instante específico, anterior a tudo. Um momento aparentemente banal, em que algo no comportamento de outra pessoa mudou por um segundo. Rápido demais para chamar a atenção de quem não estivesse atento. Ele estava atento. Lembrou-se do olhar, da pausa, do desconforto no ar. E, sobretudo, do pensamento claro que atravessou sua mente. Isso é sério. Logo em seguida, outro pensamento veio quase automático. Não é comigo. Essa segunda frase se tornou seu tormento, porque ela não era verdadeira, era conveniente. E conveniência, quando custa a segurança de outro, se transforma em culpa duradoura. Ele não veio ao confessionário para ouvir que estava perdoado. Veio porque precisava saber se havia algo a fazer com aquela culpa que não diminuía com o tempo. Expliquei que a culpa dele não vinha apenas do silêncio passado, mas da forma como ele ainda falava sobre aquilo, sempre no passado, como se tudo estivesse encerrado, mas não estava. Enquanto ele tratasse o ocorrido como algo terminado, evitaria a pergunta mais difícil. E se acontecer de novo? A culpa verdadeira não pede punição, pede mudança de postura, e isso exige coragem constante, não um arrependimento momentâneo. Foi então que percebi algo que ele evitava cuidadosamente. Havia lacunas na história, detalhes que ele contornava, referências vagas às situações atuais. Você ainda não contou tudo, eu disse. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por que não terminou? Respondeu ele finalmente. O que ele havia visto antes estava acontecendo novamente, talvez com outras pessoas, talvez em outro contexto. Mas os sinais eram os mesmos, e ali estava o verdadeiro teste. A confissão não era sobre o passado, era sobre o presente. Ele precisava decidir se continuaria vendo apenas o que queria, ou se, finalmente, aceitaria o risco de falar. Nem todo pecado nasce da ação. Alguns nascem da escolha repetida de se calar. Você não pode salvar o que já se perdeu, mas pode impedir que o silêncio continue fazendo vítimas. A redenção não está em se culpar para sempre. Está em não repetir o erro quando a oportunidade retorna. Vá em paz, mas lembre-se, enxergar também é uma responsabilidade.